eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, e nós estaremos lendo a partir do verso de número 11, Lucas 7, 11. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-lo, se compadeceu dela e encorajou: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e então os que carregavam pararam, e disse Jesus: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta levantou entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Diga comigo: Deus veio salvar o seu povo. Sabe, amados, a palavra fala a respeito de duas multidões. Uma multidão que estava seguindo um enterro, uma multidão que estava se dirigindo ao cemitério, a uma cova, a um lugar de tristeza, a um lugar de sofrimento, a um lugar até mesmo de desespero. Mas a palavra fala que uma outra multidão estava vindo em um sentido contrário. Era uma multidão que estava acompanhando aquele que é o Senhor, aquele que é o Messias, aquele que traz a revelação das coisas maiores, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus quer para cada um de nós. E essa multidão, uma ia em direção à morte, em direção ao cemitério, e a outra estava vindo em direção à vida, caminhando, aprendendo, absorvendo, seguindo o próprio amor, que é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aqueles que estavam seguindo em direção ao cemitério, estavam acompanhando um jovem filho de uma viúva, ou seja, uma mãe que tinha um filho, estava levando o seu filho para ser sepultado. Eu creio que certamente a mãe é uma das pessoas que mais, as mães são pessoas que mais amam, porque o filho sai de dentro dela. A mãe, ela se entrega. A mãe, quando o filho está doente, ela fica ao lado da cama, ela não se cansa. A mãe se entrega, a mãe, ela se esforça. A mãe não mede consequências para estar ao lado do filho e para amar o filho, seja em qual circunstâncias for. Muitas vezes o filho está na cadeia, está na prisão, e a mãe está lá. A mãe está buscando fazer alguma coisa, está tentando fazer algo em favor do filho. O amor daquela mulher era um amor muito grande, era um amor imenso. Mas será que era o maior amor que alguém poderia oferecer? Eu digo a você que não, porque Jesus, Ele é o próprio amor. E Jesus, vendo na estrada, vendo que vinha uma multidão entristecida, abalada pelas circunstâncias, abalada pelas situações, pela tristeza, de repente Jesus, encontrando aquela multidão, a Bíblia diz que Ele teve compaixão daquela mulher, ou seja, Ele amou aquela mulher. Ele disse assim: essa mulher tem um grande amor pelo seu filho, é tudo que ela tem, é o que de mais precioso que ela possui. Eu posso fazer algo em favor dessa mulher. E a Bíblia nos fala que Jesus parou aquela multidão, algo estranho, um enterro seguindo. Eu nunca vi ninguém parar um enterro. As pessoas acompanhando aquele enterro, alguns chorando, alguns
alguns se lamentando, é verdade, e de repente Jesus interfere naquele cortejo, Jesus interfere naquela caminhada. Sabe que chega um determinado momento da nossa vida, em função dos problemas, em função das dificuldades, em função daquilo que Deus tem para nós, chega um momento que nós precisamos permitir que Jesus venha interferir na nossa vida. Eu quero dizer a você que Deus quer interferir na sua vida. Talvez o momento seja de luta, talvez o momento seja de batalhas, talvez seja um momento de tristeza, mas o amor de Deus faz com que Ele venha e interfira na nossa vida. Entenda isso, por favor. A multidão, ela seguia cheia de sofrimento. Será que é isso que Deus tem para cada um de nós? Que você continue carregando sofrimento, que você continue carregando tristeza. Será que Deus, algumas pessoas dizem assim, o que eu fiz para merecer? Será que você pensa que Deus é capaz de te castigar e colocar um fardo pesado e colocar uma angústia profunda? Não, nosso Deus não é um Deus de angústia. Nós temos um Deus que nos ama de forma sobrenatural. Nós temos um Deus que nos acolhe. Nós temos um Deus que quer dar-nos a própria vida. O problema é que às vezes nós resistimos àquilo que Deus está fazendo. Às vezes Deus nos pede para dar uma parada. Olha, meu querido, não é para esse lado que eu quero que você siga, não é esse rumo que eu quero que você continue a trilhar. Mas às vezes nós não ouvimos a voz de Deus e nós dizemos, Senhor, é esse lado que eu quero continuar, é essa direção, é nesta direção que eu quero permanecer. E Jesus diz assim, não, mas não é isso que eu tenho para você. Eu tenho coisas maiores, eu tenho coisas melhores. E às vezes nós recuamos e fingimos que nem estamos ouvindo. Ainda bem que essas pessoas que estavam levando o enterro do filho dessa viúva, ainda bem que eles ouviram, eles deram importância àquele homem, ao Senhor Jesus, que parara e disseram assim, pare por favor esse enterro, dê um tempo, eu tenho algo a falar com você. Sabe, amados, nós precisamos entender algumas coisas. Às vezes nós estamos presos a coisas tão pequenas. Às vezes nós estamos presos a situações. Às vezes nós estamos presos a status. Às vezes nós estamos presos a modismo, às vezes nós estamos presos até mesmo a uma religião e dizemos assim, olha, é isso que eu aprendi, foi assim que eu aprendi desde a infância, e a palavra de Deus vem nos revelando coisas novas, mas às vezes o nosso coração está tão endurecido. Às vezes nós não permitimos os nossos ouvidos em ouvirem a voz do Senhor Jesus. Às vezes nós temos verdadeiras âncoras. Âncora é aquela ferramenta que um navio tem, que para e joga a âncora e ali ele permanece estacionado, até o momento em que você levante aquela âncora novamente, para que o navio siga adiante. Algumas pessoas têm as suas âncoras, que é a tristeza, que é a inveja, que é o medo, que é o rancor que carrega no seu coração. Existem tantas âncoras em nossa vida que nos impede de seguirmos adiante. O navio, claro que ele precisa da âncora para alguns momentos, mas a função de um navio é seguir adiante, é levantar a âncora e permitir que a viagem se complete. Eu quero dizer algo a você. Deus quer que você esteja levantando algumas âncoras da sua vida, para que você possa seguir adiante, para que você possa continuar a jornada, para que você possa continuar trilhando o seu caminho. Eu não sei qual tem sido o seu problema, qual tem sido exatamente a sua dificuldade. Às vezes, amados, as nossas prioridades, elas estão tão invertidas. Às vezes nós queremos exatamente, Deus quer de uma forma, mas nós queremos de outra. Deus fala de um jeito, mas nós preferimos fazer do nosso jeito, sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é também agradável. E às vezes somos teimosos por demais. E Deus está dizendo, meu querido, espera aí,
Espera, porque eu quero fazer algo na sua vida, mas nós não queremos esperar. Aqui a Bíblia nos conta que aquelas pessoas que seguiam aquele enterro, aquelas pessoas pararam e imediatamente, diz aqui a palavra, que elas pararam, elas creram que Jesus podia fazer algo na vida delas. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Elas criam que Jesus poderia fazer algo na vida dela. Jesus pode fazer algo na sua vida. Jesus pode mudar a sua vida. Ainda que você estiver caminhando em direção à morte, ainda que você estiver caminhando em direção a um cemitério, a tristeza, a angústia, ainda que você estiver caminhando para um matadouro, Jesus quer parar para que você pense, para que você ouça, para que você receba um milagre da parte dele, para que você aceite que Ele possa interferir na sua vida, dar uma opinião na sua vida, e não apenas para você ouvir a opinião, mas para você dizer assim: Jesus, eu quero fazer aquilo que o Senhor está me ensinando, eu quero fazer aquilo que o Senhor está mandando. Sabe, queridos, a Bíblia nos fala que uma certa feita, uma mulher estava andando por uma estrada, e de repente ela viu que Jesus estava passando. Aquela mulher chegou até Jesus e disse assim: Jesus, eu tenho uma filha, que essa filha está sofrendo muito, ela está completamente enferma, ela está vivendo uma situação difícil, eu quero que o Senhor faça alguma coisa. A Bíblia diz que Jesus continuou caminhando, porque Jesus estava fazendo um teste com aquela mulher. Às vezes nós não passamos pelos testes, às vezes nós voltamos atrás, às vezes nós desistimos, às vezes nós achamos que os testes estão duros demais e preferimos recuar, preferimos perder aquilo de excelente que Deus tem para as nossas vidas. E aquela mulher continuou perseverando, dizendo: Jesus, por favor, faça um milagre em minha vida. Jesus diz assim: olha, ô filha, deixa eu te contar uma história. Os pães são servidos à mesa para os filhos. Aquela mulher não era uma judia. Aquela mulher era uma sírio-fenícia, de outro lugar, de uma outra região. E Jesus diz a ela, como se o milagre não fosse para ela. Mas ela teimou, ela insistiu. Ela disse assim: Jesus, o Senhor está dizendo que os pães são para os filhos, mas as migalhas dos pães caem debaixo da mesa. Eu quero ser como essa pessoa, que ainda que seja para pegar os migalhas, ainda que seja para pegar as sobras das bênçãos, mas que esteja pegando, esteja apanhando debaixo da mesa. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim: filha, vá, porque a tua fé é uma fé demasiadamente grande. Olha que eu não achei fé em Israel como a sua fé. Jesus, na verdade, estava realizando um milagre na vida daquela mulher, e porque ela foi insistente, porque ela persistiu. E nesse dia de hoje eu quero te convidar que você seja insistente, seja persistente, permaneça firmado em um propósito, porque certamente Deus não está com os seus ouvidos fechados e muito menos com os seus braços encolhidos, para que não possa ouvir a sua súplica, para que não possa te abraçar, para que não possa te amar. Não, o Senhor está pronto, o Senhor está de braços estendidos, o Senhor está com os ouvidos abertos para fazer algo na sua vida, exatamente aquilo que você está precisando. Mas eu quero fazer uma pergunta: será que você crê nessa palavra? Será que você aceita essa palavra? Será que você permite que essa palavra chegue ao mais profundo do seu coração? Por que é que às vezes Deus permite que a gente passe por algumas lutas, que a gente passe por algumas batalhas e até mesmo por algumas pelejas? Sabe, amados, é na adversidade que surgem os talentos. É na adversidade é que nós provamos a nós mesmos. É na adversidade que nós fazemos testes e nós sabemos até onde nós somos capazes de suportar, capazes de seguir adiante. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Deus não vai te dar uma prova além daquilo que você possa suportar. Deus não vai fazer algo que você não seja capaz de vencer. Na verdade, as provas que o Senhor nos dá são verdadeiros desafios.
Deus nos desafia para que nós estejamos crescendo, para que nós estejamos amadurecendo, para que nós estejamos melhorando e compreendendo o imenso amor que Ele tem para cada um de nós. O amor de Jesus foi tão grande. Jesus parou aquele enterro, Jesus parou aquela multidão que seguia em direção ao cemitério. Olha que coisa maravilhosa, no verso de número 14, diz que Ele tocou o esquife, Ele tocou aquele objeto onde o morto estava ali deitado. Hoje o Senhor Jesus toca a mim e toca a você. Sabe como é que Ele nos toca, querido? Através da palavra. A palavra do Senhor, ela vem nos tocar. O propósito da palavra de Deus é exatamente nos tocar. Quando nós estamos adormecidos, nós somos tocados. Quando nós estamos meio que adormecidos pelas circunstâncias, pelos problemas, ou talvez até mesmo por conta das distrações. Aí chega alguém e nos chama pelo nome e diz assim: fulano, acorda. Não é verdade? E aí nós despertamos e passamos a ouvir. Mas se continuarmos adormecidos, parece que as vozes vão ficar distantes, não vamos ver quem que está nos chamando, e acaba que vamos perder o excelente que o Senhor tem para as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus Ele ordenou a um morto. Eu não sei se você me ouviu. Jesus, Ele ordena, ainda que as pessoas estejam mortas espiritualmente. Jesus ordena aqueles que estão frios espiritualmente, aqueles que estão distantes espiritualmente. Ele diz assim: porque eu quero fazer algo na sua vida. E a palavra diz no verso de número 15, que no mesmo instante, aquele jovem que estivera, ele não estava mais, ele estivera, é no passado, aquele jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. Sabe uma das coisas mais lindas que Deus faz conosco? É nos dar um renovo. Às vezes a gente olha para trás e diz assim: como é que eu não estava enxergando isso? Como é que eu não estava vendo o que estava ocorrendo na minha vida? Como é que os meus olhos estavam tão fechados? Sabe o que Deus faz conosco? Que Deus nos dá um renovo. É o que Deus está fazendo conosco, é o que Deus está fazendo com o Ministério Deus Forte. Deus está trazendo um renovo a essa igreja, Deus está trazendo um renovo a essa cidade, Deus vai trazer um renovo a essa região, a essa nação. Deus vai trazer um renovo, ou melhor, Deus já está trazendo um renovo, porque é da natureza de Deus renovar as coisas. Eu não sei se você já viu, quem morou na roça ou é da zona rural, de tempos em tempos que acontece uma queimada, tudo parece cinza, parece que tudo acabou, você olha só vê cinza. Eu não sei se você já presenciou uma cena dessa. Aí o tempo passa, dá uma chuva, e você dá uma andada no meio daquele lugar onde tudo foi exterminado, ou aparentemente foi exterminado, e você vê surgindo alguns raminhos, alguns brotos, muito verde. Na natureza é assim, mas é assim também na nossa vida. Passamos momentos difíceis, mas Deus nos traz um renovo. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Que Deus, através dessa palavra, possa tocar o mais profundo do seu coração, querido. E que você possa, ao receber essa palavra, confiar, porque não é uma palavra minha, mas é a palavra do Senhor que está sendo ministrada. Coloque aí a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu santo e bondoso nome. Nesse dia de hoje, Pai, quero apresentar os meus irmãos, os meus amados. Quero apresentar essa pessoa que nos vê da cela de uma cadeia. Quero apresentar esse amado, essa amada que está em um leito de hospital. Eu apresento essa vida que passa por momentos difíceis.
Toque essa vida, Senhor, como o Senhor tocou no filho daquela viúva. Toque agora, Pai, e que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela encontre abrigo nesse coração, que ela seja uma semente fértil a tocar essa vida, e que essa vida possa ter uma transformação radical. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia.